A ideia é simples. Quem comete um crime é punido e a sociedade fica mais segura. Mas quando a gente olha mais de perto, a gente vê que. Ó, mas quando a gente vê esse tema mais de perto, surgem as várias dúvidas se isso realmente está funcionando, né? E é justamente isso, né, que nós iremos discutir aqui hoje. O sistema carcerário, ele protege a sociedade ou ele está falhando nisso? Para ajudar nessa conversa, a gente recebe hoje, né, conforme eu já apresentei, o José Júnior, que vai trazer uma visão mais aprofundada sobre esse tema. A gente tem um termômetro, né, gente, para identificar se o sistema prisional funciona. E esse termômetro, na verdade, é a reincidência, que na verdade aponta o fracasso. Hoje, só de análise, né, mesmo, a Holanda está fechando o seu sistema prisional. Hoje, a reincidência dos crimes da Holanda é menos de 10%. Ou seja, quando a gente fala de reincidência, é aquela pessoa que sofreu o delito, foi punido, amplamente julgado e não voltou a cometer novamente. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos, né, que é visto hoje aqui no Brasil como o sistema prisional mais punitivo e severo, ele tem uma reincidência de 50%. E o Brasil hoje representa 70% disso. Isso quer dizer que a gente não está tendo políticas públicas efetivas para ressocializar. E quando a gente fala de ressocializar, não é criação de dívida para o Estado. A gente está falando de saúde, educação. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa lei, ela transmite, né, que o preso ele teria que ficar numa cela de 6 metros quadrados e privativa. Hoje o que a gente tem é totalmente o contrário. Se ele não é capaz não é possível ele ficar sozinho, individual e pensar no ato que ele cometeu, ele é incapaz naquele período de realmente entender a gravidade dos fatos. Ele vive uma vida paralela, ele vive num mundo. Ali na cadeia é um mundo, ali tem drogas, ali tem facções, ali tem a atividade policial excessiva. Então, assim, a função social hoje no Brasil realmente, de fato, não é feita como deveria. E a gente não tem nenhum olhar governamental sobre isso e nunca vai ter. Porque ali não é ganho de voto. Então, ali não é bem visto. Ali ainda tem o debate, ainda hoje, se o bandido bom é o bandido morto. Isso são coisas que só afastam ainda mais a pauta necessária a ser debatida aqui. O que a gente pode fazer de diferente e tratar essa problemática. De uma forma geral, o sistema carcerário ele tem 3 funções, que é punir, proteger a sociedade e desestimular o crime. Só que na prática o cenário é bem mais complexo. Que a gente vê que hoje em dia a gente sofre com a superlotação dos presídios, a estrutura precária e a dificuldade do controle. Justamente essa reincidência foi aqui dita, né? Em muitos casos, né, o próprio Estado ele não consegue manter o controle total. Então, dentro dos presídios. Aí que entra um ponto importante, né? A influência do crime organizado dentro dessas unidades. E quando isso acontece, o sistema começa a perder o seu sentido original. José, olhando para esse cenário, né? O sistema ainda consegue cumprir com essas funções básicas? Hoje no Brasil, infelizmente, não. Existem até uns casos específicos de umas penas menos agravantes, em algumas cidades menos populosas, que a gente consegue ainda ter uma reversão maior, né? Mas, como todo, olhando números, dados e estatísticas, não. E a gente não sabe se isso vai realmente, de fato, acontecer. Porque o sistema prisional, ele não pode ser somente punitivo. Logicamente, quando alguém conhece um delito, um homicídio, a gente quer que a pessoa seja punida. Não existe lei de talião no Brasil, não existe mais olho por olho, dente por dente. A gente tem, de fato, conseguir entender o motivo que causou aquele crime, trazer ele para uma razoabilidade e trabalhar. Um exemplo claro disso é que hoje é muito dito que os prisioneiros que estão, né, no presídio, claro, eles não trabalham, ou seja, que eles deveriam pagar por estar ali. Mas a gente entende que a gente não tem nem infraestrutura para isso. E se caso abertamente uma pessoa não quiser trabalhar também, ela não pode ser também obrigada.
ali não é disponibilizado o mínimo, né? Porque a gente entende que a nossa Constituição cidadã, ela é para resguardar os nossos direitos, como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à educação e à saúde. E quando a gente olha para o sistema prisional, isso não existe, é inexistente. Como que uma pessoa que vai viver em condições subhumanas vai sair de lá? Ele vai sair um bicho que entrou. E o pior, né? Ele é lá obrigado a sobreviver. Ele não é só obrigado a cumprir sua pena, ele tem que sobreviver. Então, isso é uma situação que a gente não tem precedentes de melhoria atualmente. E existe uma ideia muito forte de que a prisão funciona como forma de intimidação. Forma de intimidação, na verdade, é para aquelas pessoas que vivem longe de uma realidade. Exemplo, se você foi criada corretamente, se você teve acesso à educação, acesso ao lazer, se você teve uma criação impecável, você realmente vai ter medo de ter sua liberdade cerceada. Mas agora, se você vive em condições de vulnerabilidade, que você não tem acesso a um trabalho, você não tem acesso à educação, você não tem uma estrutura tanto familiar, quanto financeira, quanto governamental, você perde o medo. É sobrevivência. Nenhuma pessoa que entra no mundo do crime, ela pensa que ela vai ser presa. Todas as vezes, as primeiras vezes, eles pensam que eles vão ser a exceção. Que eles não vão ser o exemplo, né? E isso, de fato, acontece. E quando ele vai para o sistema prisional, ele não tem medo mais de voltar. Porque lá ele vive normalmente uma sociedade. Lá tem os mesmos problemas de uma sociedade. Acaba acostumando também, né? Por isso, porque você não fica só. Se a gente for todos numa casa, igual o BBB, né, com um programa amplamente divulgado, se você tem umas pessoas que não sentem nem saudade da família, porque são tantas coisas ao mesmo tempo, são tantas pessoas, são tantas temáticas, que você nunca vai parar e pensar, olha, estou perdendo o crescimento da minha filha lá fora, porque eu cometi um erro brutal. Sim, isso é verdade. Tem um cidadão que comentou isso comigo uma vez. Ele ficou um tempo preso e falou que os primeiros 2, 3 meses é um inferno aquilo lá. É banho gelado, é isso, aquilo. Ele falou que dá um tempo também, acostuma. O ruim vira o normal, então ele nem sente falta, não. Quando ele sai na rua, tem essa diferença. Não sei se você já teve familiares na família, tem alguns casos quando eles saem, eles vão almoçar em casa, né? Já cumpriu a pena, eles têm a mania de pegar o prato e comer agachado. Tipo assim, isso é um fator social importante, isso é uma falta do olhar. E qual que é o tratamento psicológico que eles ganham nisso? Qual que é a reabilitação aqui fora? Qual que é o efeito que o governo está empregando? Tem uma fila de empregabilidade para ele sair da cadeia? Porque, de fato, se a gente vive num país tão preconceituoso, com tantas desigualdades, quem vai querer contratar um ex-presidiário? O crime é mais fácil, o crime ganha mais. O CLT hoje está ganhando praticamente quase R$ 1.600. Às vezes ele vai ganhar levando ou entregando uma droga, às vezes muito menor. E quando a gente está falando isso, essa reincidência criminal, um exemplo, o tráfico de drogas, a gente trata todos eles como tráfico. Mas em sua maioria, eles são mulas, eles são usuários, eles são aviãozinhos, né? Mas eles são, na verdade, vítimas. Eles nasceram naquela comunidade, eles cresceram naquele ambiente, é mais propício. Então, qual que é a função? Porque muitas das vezes o direito criminal, ele funciona mais do que o penal. Exemplo disso, você não tem distribuição de gás em uma favela. Você compra o gás da milícia, você compra o gás do crime organizado. A internet já tem uma internet própria para a milícia. Então, assim, como que você vai melhorar o sistema carcerário? Parando de ter delitos. Como que você vai parar de ter delitos? Você tem que enfraquecer as facções criminosas. E enfraquecer as facções criminosas não é invadir uma favela e fazer execuções. Enfraquecer as facções criminosas é você ter políticas públicas, tirar pessoas que são manipuladas por elas, é você ter a dignidade, é você tirar o acesso a transferências bancárias, ao rendimento. Assim, popularmente, uma droga muito conhecida, que é a maconha, hoje o acesso dela é muito simples, mas não é ela que fomenta o tráfico em si. Hoje o tráfico tem outro olhar. Hoje o tráfico já está em umas drogas mais pesadas, muitas drogas essas que são elitizadas. Então, o foco não está ali. O foco está externamente. E assim, por que o Brasil sofre das mesmas condições? É porque, de fato, ninguém se importa. Politicamente, ninguém se importa. Então, todos somos massas de uma manobra
e o sistema carcerário ele vai continuar tendo esse alto volume, essa alta reincidência, até que, de fato, a gente comece a combater. Quanto mais rígido, menos crime, né? Mas a realidade, ela parece não seguir nessa lógica. A rigidez, ela depende. O Brasil é um país que tem mais leis, porque o nosso sistema penal, ele entende que se você não tem lei, não pode punir. Diferente das outras esferas. Exemplo, no trabalhista, você não precisa ter uma lei efetiva para julgar, porque lá você vai usar a primazia da realidade. No direito penal, você tem que enquadrar o crime à lei. Então, você se cria muita lei, né? Por isso que a gente tem vários códigos diferentes. E isso não quer dizer que realmente seja efetivo. Como eu citei mesmo, a Holanda e a Suécia também são países extremos que a educação é de primeira linha e praticamente não tem incidências criminais. E isso é um fato a ser observado. Porque também, muitas vezes, quem está ali envolvido no crime já conhece, né, as falhas do sistema. E aquela questão que você falou sobre a pessoa estar ali, as pessoas não contratam, né, tem esse certo preconceito. Eu já reparei muito que o ciclo, ele costuma se repetir, né? A pessoa entra, ela é presa, aí ela sai, aí ela não consegue se encaixar e volta para o mesmo ponto que colocou ela lá dentro de novo, mesmo sendo um lugar tão ruim, né? Só que o ciclo sempre se repete. E ele vai continuar repetindo. Estranhamente, quando você pergunta quais são os delitos que eles cometeram, eles te falam o código. Uhum. O código eles Sim. sabem. Eles entendem por que eles estão ali. Então, assim, a função punitiva, ela existe. Mas a de ressocialização, ela não existe. E essas taxas vão aumentar. E, na verdade, se ela diminuir drasticamente, no Brasil, exemplo, hoje 70% das pessoas que estão nos presídios são residentes. Ou seja, eles já cometeram um crime anteriormente e pagaram por esse crime. Se você reduzir essa taxa em 5 anos drasticamente, quer dizer que você não está conseguindo punir. Porque, na prática, você não fez nenhuma política pública de conversão. Então, você está parando também de agir. Porque, assim, muito se fala também que a gente está condenando muitas pessoas, mas isso tem que, de fato, acontecer. Não é que o sistema carcerário hoje não é efetivo, que o sistema do judiciário não seja. Eles têm que andar com rentes, né? E hoje a gente não vê nenhuma resolução, algo que possa mudar esse retrospecto atualmente no Brasil. E assim, o brasileiro, naturalmente, ele tem na sua essência o sentimento de cachorro vira-lata. Ele gosta muito da cultura de fora, ele gosta muito de tudo do que é de fora. Mas quando a gente tem exemplos positivos e bons, não tem empenho. O Brasil é um país que tem muitas falhas, mas outros países estão vindo aqui, pegando nossa ideia e copiando o SUS. E a gente não faz o mesmo em outras áreas. A gente só traz aquilo que é fútil. Pega o microfone. Você tem que falar? Já tem. E isso pode acabar reduzindo esse efeito de medo que a prisão deveria dar, né? Outro fator importante é o controle, né, dentro dos presídios. E, em alguns casos, as organizações criminosas acabam assumindo, né, esse controle lá dentro. Não só elas, né? Na verdade, elas só assumem porque existe uma facilitação. Hoje a gente tem, inclusive, facções como o PCC, o Comando Vermelho, que ela tem nos seus integrantes policiais. Não tem como eu falar para vocês que é inseguro entrar no presídio. Não, existe segurança, existe raio-x, existe vistoria. Se entra é porque é facilitado. Então, assim, hoje, quem deveria estar nos protegendo está facilitando. Então, quem esses integrantes, eles são também entes criminosos. Recentemente, teve uma divulgação de uns vídeos de um criminoso, acho que se não estou enganado, do estado de São Paulo, que ele tinha rede privativa dentro da cadeia, ele recebia constantemente prostitutas, ele fazia festas, churrascos, e assim, todo o presídio tinha ciência, o diretor do presídio tinha ciência, ele recebia para isso. Então, assim, a nossa sistemática, a problemática mesmo, é o conceito de que, no Brasil, é muito mais fácil trabalhar de forma ilegal.
É muito mais rentável trabalhar de forma ilegal. Então, assim, a facilitação, ela está sempre próxima às pessoas, mais do que realmente o Estado. O Estado, ele está ficando obsoleto, ele está ficando como punitivo. Uhum. E você... Gostaria de fazer uma pergunta a respeito das facções criminosas. Você já falou que elas são fortalecidas dentro dos presídios, correto? Sim. E você sabe dizer alguma medida para enfraquecê-las elas dentro do próprio presídio também? Isolando alguns chefes de Na verdade, a resposta é única, né? E você tá certo na sua pergunta e ela já tem a sua resposta. A única forma de acabar com a facção é enfraquecendo. E como que você enfraquece ela dentro do presídio? Melhorando as pessoas, padronizando, gravando. A gente precisa de ter pessoas monitoradas 100%. Entendi. A gente precisa ter um filtro mais elevado. E como que você enfraquece de vez uma facção criminosa? A interceptação de dinheiro. A interceptação de dinheiro é fundamental. Recentemente, né, na via mais famosa de São Paulo, foi encontrado alguns imóveis de luxos que era comandado pelas facções criminosas. Ou seja, eles estão expandindo o leque. Eles estão ligados com artistas, estão ligados com entidades. Eles estão lavando o dinheiro com muita frequência. Inclusive, a fiscalização do Pix mesmo, que não é feito de forma tributária, é para fiscalizar, traz isso como regra. Porque para entender como que eles estão lavando dinheiro, como que eles estão regularizando, como que o dinheiro está chegando. Porque você entende que quando você tem uma fiscalização certa, coerente, você vai identificar que uma pessoa que trabalha no serviço prisional e executa sua profissão normal, ela não pode passar os seus ganhos ali de R$19 mil. O teto máximo, assim, considerando anos de bonificação, horas extras e etc. E como que eles chegam a receber rendimentos anuais de mais de 300 mil? Assim, e você tem que entender isso. Você tem que realmente, de fato, fiscalizar. Você tem que realmente pedir todas as vezes declaração. Porque você entende que uma pessoa, se ela trabalha, tem um salário, e ela aceita trabalhar com uma facção criminosa, é porque ela está buscando dinheiro. Se ela busca dinheiro, você acha mesmo que ela não vai usufruir desse dinheiro? Nunca. Gente, a maioria das pessoas das quais gastam dinheiro, inclusive recente o Banco Master, eles gostam de esbanjar dinheiro. Eles vivem isso, porque não é só ter o dinheiro em conta, o dinheiro escondido em colchão. É viver como rico, né? É aquele sonho de chegar naquele lugar que não era disponível. E sim, o crime é um facilitador para isso. Os funkinhos de agora, né? Apareceu na mídia também. O funk, na verdade, o funk é uma arte, né? E ela é uma arte realmente do gueto, da favela. Ele é uma expressão. Assim como outros também, né? No sertanejo a gente vê verbas extraordinárias para cantores cantarem em municípios, em pequenas prefeituras. Assim, o desvio está em todos os lugares, em todas as frentes. E é isso que eu falo. A única forma de você combater qualquer tipo de facção criminosa é você atacar diretamente as fontes de renda. E eu vou te falar, a fonte de renda não está naquela pessoa que fica na esquina vendendo maconha. Não é ela. Mas você precisa interceptar os caminhões de cocaína. Você precisa ter uma frente. Você precisa chegar na distribuição. A logística de uma favela ela é tão difícil. Como que eles saem de lá com o caminhão? O caminhão não chega lá, gente. Não chega, a droga chega, obviamente, por pessoas enviadas, mas, assim, a gente vê falando, tipo, de carretas que estão vindo de outros lugares, de outros países, e essa distribuição, ela é desmembrada. Hoje, se usar as facções criminosas, ela tem mais uma administração descentralizada do que o próprio Estado em si. Eles têm mais uma estrutura que funciona do que o próprio Estado. E você acha atualmente que o Estado está prendendo de forma certa ou só está aumentando a quantidade de pessoas encarceradas? Na verdade, o Estado ele tem que fazer sua função social de julgar. E a questão de julgar, ele não nos compete se é justo ou não.
A gente tem um olhar muito aqui, e às vezes sai alguns casos, a gente fica apreensivo, são os casos latentes, principalmente quando se envolve crianças, mulheres, né, idosos, mas a gente tem que entender como que isso foi no decorrer do processo. Hoje a gente tem uma lentidão de processos, porque devido à reincidência de crimes. Então, assim, necessariamente não é uma falha judicial, é uma falha estrutural brasileira. O que hoje você acha que pesa mais? Leis mais duras ou uma gestão mais eficiente do sistema? Vamos lá, né? Nossa Constituição, ela é protecionista. Ela nunca vai ter pena de morte. E eu não falo nunca porque isso não se trata de você apenas fazer uma lei ou de vontade, manifestação. É lei pétrea. Você não pode ir contra a vida. E também não é a função do Estado ir contra a vida, é proteger, né? Então, assim, qual lei, qual regimento que você pode ser mais rígido do que retirar a liberdade de um indivíduo? Eu entendo às vezes e concordo que é muito revoltante quando uma pessoa mata, vai para o sistema prisional, fica 5, 6 anos e sai, porque você quer que ela fique lá o resto de sua vida. Mas o sistema prisional não foi feito para isso. E muitas das vezes as pessoas é devolvida para a sociedade sem cumprir toda a sua pena. Ou tem que mudar de regime porque o sistema prisional não está necessariamente conseguindo suportar. Então, não é leis rígidas, é realmente trabalhar de forma integrada. E quando isso inclui até o SUS, né, para trabalhar tanto psicológico, quanto atendimento, como integralidade, e conseguir trazer ele de volta para a sociedade reincidência. Porque se 70% é reincidente, a gente poderia trabalhar em 30% do sistema carcerário, e não em 100%. Então, se o indivíduo fosse para a cadeia e realmente se sentisse punido, ele não voltaria. Então, hoje a gente teria uma taxa de 30% da lotação atual. Sim, e tocar num ponto da eficiência, né? Quando a gente fala sobre eficiência, um dos principais pontos é a reincidência. Então, não seria eficiência, seria uma falta de eficiência, na verdade. E hoje, atualmente, você trabalhar no sistema prisional, ele requer medo, ele requer uma boa remuneração. Então, você não tem nada efetivamente que traz um diferencial para lidar com esse tipo de temática. Inclusive, mesmo até o próprio Código Penal nosso é ultrapassado. O nosso Código Penal, ele não abrange todas as leis, ele não é efetivo necessariamente para a nossa sociedade de hoje. E olha, ele tem várias imputações de crimes que não são previstas. E se esses crimes passarem a ser imputados, como que vão ficar o nosso sistema prisional? Sim. Como você mesmo disse, os próprios números mostram, né, que a maioria das pessoas, uma grande parte, 70%, como você falou, que saem da prisão, voltam a cometer crimes. Sim, vamos dizer que você estava atuando para o tráfico em lavagem de dinheiro, exemplo. E você ganhava entre 100 e 200 mil, você vai para a cadeia, você luta pela sua sobrevivência. Lá na cadeia você recebe o apoio de facção ou até mesmo de quem te pagava aqui fora. Você vive a vida lá, lê livros, não porque você quer, mas porque você quer diminuir a sua pena. Você trabalha lá não porque você quer e porque você quer mudar de vida, mas porque você quer diminuir sua pena. Você estuda lá não porque você quer, mas porque você quer diminuir sua pena. Não que não seja direito deles, é direito. Mas isso não tinha que ter uma conversão. Isso tinha que estar efetivamente no viver. E você vai sair de lá e vai ter de frente um mercado de trabalho que vai puxar os seus antecedentes criminais, que vai te dar não. Você, às vezes, pode até sim conseguir um emprego e você vai ficar 1, 2 meses. E a realidade hoje de um CLT não é as mais benéficas, né? Hoje a gente está no debate de reduzir a carga horária de trabalho. Você vai ficar exaurida, você vai receber um salário e automaticamente você vai preferir voltar para a residência criminal. Que é o caminho mais fácil, né? É o caminho sempre mais fácil.
Porque se ele não tem medo da cadeia, porque ele já conheceu uma vez, se ele não tem medo do estado punitivo, porque vamos supor que ele foi preso. Nem todos são presos no primeiro ato. Quantos atos ele cometeram para ser preso? Então, assim, o debate, será que o crime realmente compensa? Moralmente, a gente sabe que não, mas financeiramente, é claro que ele compensa. É evidente. Ou seja, né, o sistema não está conseguindo recuperar como deveria. Em alguns casos também, o que a gente até vê muito, né, e ouve muito, é que o presídio acaba sendo um ambiente que fortalece o crime. Porque o que acontece normalmente é que a pessoa comete um crime menor, né, um crime mais leve, só que aquele contato que ela tem quando ela entra ali no sistema prisional faz com que ela tenha contato com pessoas com crimes maiores, sabe? Facções, pessoas que tenham mais anos de prisão, mais experiência no crime. Isso acaba tendo um impacto na segurança fora do presídio também, né? Para a sociedade. Eu queria te fazer outra pergunta. Na sua visão, né? Por que o sistema falha tanto nessa questão de ressocialização? Vamos voltar um pouco, né? A gente é um país social, independente de qual governo, a gente não estou citando função política, né? Mas estou falando governamental, porque isso é o que traz a nossa síntese, né, como Estado. E a gente não vive sem o assistencialismo. E o assistencialismo, a gente fala de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer. E é isso mesmo que você está querendo se referir. Então, a gente consegue visualizar o Estado sem isso? A gente consegue visualizar sem essas coisas básicas? Exemplo, o direitos humanos, né, que muitos conhecem popularmente como direito dos humanos, é um direito livre. Ele é o simples ir e vir. Ele não defende apenas criminoso. Então, muitas das vezes, a gente trata o criminoso e quer trabalhar sobre o criminoso, mas a gente não trabalha o antes. Então, essa problemática ela nunca vai ser resolvida sem o olhar do antes. Você acha que muito se fala e pouco se faz? Isso é evidente. Os números provam isso. Muitas das vezes a gente tem a mania de falar assim, olha, não é assim, você tem uma visão, eu tenho outra, mas quando a gente tem número, quando a gente tem a matemática, quando a gente tem a prova de a prova validade de que é ruim, não tem que se questionar. A gente queria o contrário, a gente queria ser referência, né? Mas a gente hoje é o oposto disso. E como foi dito por você mais cedo, né? Se a reincidência continua alta, é difícil dizer que o sistema está sendo eficiente. O sistema ele não é eficiente em vários aspectos. O estado do Rio de Janeiro teve vários governadores presos e nenhum deles foram efetivamente para a cadeia. E quando foram, teve todos os seus demais privilégios. Ele vai mudar, ele vai se arrepender pelos seus crimes? Não, ele vai devolver um percentual da fortuna da qual ele roubou, vai cumprir um certo tempo, ou ele pode chegar antes de ser condenado a sair do seu cargo político e não sofrer nenhuma condenação por isso, e nada de fato acontece. Então, assim, depende do que a gente busca, como penalizar as pessoas e punir. De fato é que a gente sabe que o nosso sistema, ele não funciona e ele está, sim, sobrecarregado. Tá, para encerrar, né, o nosso podcast, no fim, né, José Júnior, a discussão ela vai além de prender ou não prender. Eu acho que basicamente gira em torno disso. Essa questão do prender ou não prender são coisas diferentes. Prender é função do Estado, da polícia, julgar é função do judiciário. E as penitenciárias, o sistema carcerário, é receber. Fazer essa receptação e devolver ele para a sociedade. Então, assim, é uma frase totalmente fora de conexão da realidade. Exemplo, um juiz ele é preparado para julgar. Da mesma forma que a polícia tem o poder ali de coibir. Então, um não é capaz de atuar no serviço do outro, então o sistema prisional também tem suas grandes limitações. É sobre como o sistema está funcionando na prática, né? Sim. Ele, na verdade, hoje ele vive por aparelhos. E a gente só sabe que o governo olha para isso quando tem uma rebelião. Só sabe quando acontece isso quando tem uma chacina. Só sabe quando acontece isso quando sai um escândalo midiático. Ou você acha que o governo não sabe de tudo que acontece no presídio?
Os resultados e os números provam que não está sendo eficiente, né? Como você bem disse. Que não está servindo para muita coisa atualmente na sociedade, né? Está falhando. Ele serve para prender aquelas pessoas que você não consegue agir de forma social. Então, você falha 2 vezes. Você não consegue dar o mínimo básico do efetivo e você não consegue nem puni-lo. Então, é um fracasso sem precedentes. Na minha opinião, se o objetivo é a segurança, né, a gente precisa ter um olhar com mais atenção nesse modelo atual. Amanda, a questão da segurança também ela é um pouco complicada. Se você prende uma pessoa por tráfico de drogas e ela vai para um presídio, você espera que o tráfico ali tenha se encerrado, mas não se encerra. Você apenas conseguiu, você não conseguiu nem individualizar porque você não consegue manter ele só. Você não consegue dar uma pena necessária para ele, né? Não uma pena judicial, eu falo pena a ser cumprida. E isso realmente é uma falha. E acredito que a gente vai seguir esse sistema até chegar a um colapso total de uma ineficiência governamental, ou vamos continuar aumentando nossos presídios, criando novos presídios e deixando de construir escolas. Porque talvez o problema não seja o sistema prisional, né? É provavelmente na forma que ele é aplicado, né? Não é um sistema porque ele existe, né? Ele só não é eficiente. Mas existe uma estrutura, existe uma entidade. De fato, ela precisa de um fomento tanto político quanto social para executar a sua função em seu teor em 100%, né? Ele tem que ter, exemplo, hoje o acesso à religião, ele é amplamente executado em todos os presídios. E muitas das vezes, muitos presídios menores não têm esse acesso, porque existe essa limitação. Existem, inclusive, limitações até de outros tipos de religiosidades, que pessoas não podem comer um certo tipo de carne ou não, mas aquilo é de praxe do sistema prisional, está ali, e você fala, mas ele está preso, ele não tem direito de comer outra carne só porque a religião dele não permite, mas não é esse olhar que você tem que ter. Porque você tem que conseguir separar o crime da pessoa. Em direito individual e coletivo. Quando você ofende um direito individual, automaticamente, se tratando de pessoas, você também ofende o direito coletivo. Porque a dignidade da pessoa, ela não pode ser ofendida em nenhum aspecto. Se ela ofende um outro de um jeito, ela ofende de outro. E é interessante porque o criminoso, ele só tem rosto e ele só importa quando ele é seu pai, sua mãe, seu irmão. Aí ele se torna pessoa, aí ele é um indivíduo, aí então ele é ente de direitos. Essa questão da carne que você falou, na sua opinião, você acha que o Estado deve fornecer? No caso, eu entendo que, por exemplo, tem pessoas que têm alergia a certo tipo de alimento e tal, mas na questão de religião, você acha que o Estado é obrigado a fornecer uma alimentação especial? E deve. Ele e deve. A gente está num país livre, né? Hoje a gente é um país que a gente tem que chegar no papel e falar: misoginia é crime, racismo é crime, preconceito religioso é crime. Mas se a estrutura governamental fala que é crime, mas dentro da sua própria instituição não é capaz de manter isso sólido, não tem o papel. Se a gente não consegue, umas diretrizes pequenas, porque como a gente disse, é um direito individual. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Existem pessoas que não gostam de trabalhar, existem, mas eu não posso obrigar ela a trabalhar. E isso vai muito à frente do que hoje acontece com a nossa sociedade. Hoje as pessoas mais prezam pela qualidade de vida do que outras coisas, do que dinheiro, do que fama. Isso vai continuar acontecendo. Mas a gente não pode deixar de esquecer que, a partir do momento que ele foi punido, ele foi levado para o sistema penitenciário, ele está cumprindo sua pena. A pena dele é ficar recluso. A pena dele é ficar isolado da sociedade. Mas não é sofrer e ter os seus direitos ofendidos em nenhum momento. Para finalizar, eu vou deixar uma reflexão, né? Fica aberta a pergunta aí também, se você quiser responder.
O sistema carcerário, ele protege a sociedade ou apenas administra o problema? Então, para a gente refletir sobre, se você quiser comentar um pouco sobre essa pergunta. Na verdade, ele não protege a sociedade. Ele faz parte da sociedade. Muitas pessoas hoje em dia vivem piores que presas. E isso, não estou fazendo demagogia ou falando que lá deveria ser pior, porque ao contrário disso a gente provou no vídeo, mas informando que pessoas vivem em condições de vulnerabilidade piores. Recentemente, chegou até em outras instâncias, né, uma mãe que furtou um supermercado para alimentar o seu filho. Qual que é a função social do julgador? Qual que é a função social do sistema carcerário sobre isso? Você punir essa mãe, você está punindo somente ela, porque é um delito, obviamente, mas você está punindo automaticamente ela, o filho e o restante da vida dela. Então, assim, é falho, ele não administra o problema, ele está inserido no problema. Obviamente, ele não é o fator determinante, mas ele está num vício, ele é um vício do problema. Tá, obrigada, né, primeiramente, obrigada pela sua participação, agregou muito no nosso podcast. Espero que a gente possa, né, ter outras oportunidades. Agradecer mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, é um tema super importante, é um tema até difícil de falar, né? Hoje a gente está tudo é polêmica, tudo é recorte, então a gente tem que entender o seguinte: a única coisa que todos os indivíduos... Então, antes de você apontar o dedo, você olha para si e pergunta: e se fosse o meu irmão? Quais circunstâncias que eu queria? Ele cometeu um erro, ele tem que pagar, obviamente. A gente já tem que partir desse ponto, porque o errado é errado. O errado ele não se torna certo porque é outra pessoa cometendo. Mas a gente tem que tirar os nossos preconceitos e conseguir olhar para o problema como todo e não apenas as folhas dele, porque é uma grande árvore. Nós encerramos aqui hoje nosso podcast, né, da Psilab. Espero que vocês, como telespectadores, tenham gostado e muito obrigada.